Olá, pessoal! Hoje vou contar uma história realmente inacreditável. No ano passado, uma notícia chocou o mundo inteiro. Os Estados Unidos impuseram uma tarifa absurda de 40% sobre produtos brasileiros. Vamos facilitar. Se um produto custava R$ 1 milhão no Brasil, chegava aos Estados Unidos custando R$ 1.400.000. Isso significava, basicamente, produtos brasileiros não entrem nos Estados Unidos. Naquela época, todos os especialistas fizeram a mesma previsão. A economia brasileira acabou. Logo, o Brasil vai se ajoelhar e pedir desculpas aos americanos. Mas aconteceu algo absolutamente impensável. O Brasil não se rendeu. Pelo contrário, ficou ainda mais forte. Como foi possível esse milagre? Meu nome é Kenan Demir. Sou turco e trabalho há 10 anos em um fundo de investimento global. Tive a sorte de estar presente nesse drama incrível de reviravolta. No início, eu também pensava, agora o Brasil acabou mesmo. Mas vou contar a jornada surpreendente que me fez perceber como eu estava completamente errado. Em março do ano passado, eu estava no aeroporto de Washington, esperando o voo para Brasília. Para ser honesto, meu coração estava pesado. Por causa das sanções econômicas americanas contra o Brasil, todo o dinheiro que nosso fundo havia investido no país estava prestes a ir pelo ralo. Vocês sabem como eram mortais as tarifas que o governo americano impôs aos produtos brasileiros? 40%! Por exemplo, se um avião fabricado no Brasil custava R$ 1 bilhão, ao entrar nos Estados Unidos custaria R$ 1,4 bilhão. Quem pagaria um preço tão alto? A Embraer, orgulho da aviação brasileira, levou um golpe direto. A Embraer é a terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, depois da Boeing e da Airbus, mas ficou completamente impedida de atuar no mercado americano. A ligação que recebi no aeroporto ainda ecoa na minha mente. Kenan, algo estranho está acontecendo do lado brasileiro. As ações da Embraer estão despencando. Mas por que o governo brasileiro não está reagindo? Será que desistiu mesmo? Naquela época, eu acreditava que o Brasil seria obrigado a se curvar à pressão americana. A Turquia é assim também, né? Quando os Estados Unidos aplicam sanções econômicas, acabamos nos ajoelhando e indo para a mesa de negociação. Eu achava que o Brasil seria igual. No escritório de uma empresa de lobby em Washington, reencontrei uma antiga colega de faculdade depois de 10 anos, Isabela Fernandes, que estudou economia comigo no MIT. Agora, ela trabalha no Ministério do Desenvolvimento Brasileiro. Kenan, que saudade! Ainda fazendo só investimentos seguros? Ela perguntou com um sorriso provocativo. Isabela, ainda gostando de apostas arriscadas. Desta vez, apostou o país inteiro como ficha? Respondi meio brincando. Mas o rosto dela ficou sério de repente. Apostar, você disse, Kenan. Às vezes, para sobreviver, você precisa apostar tudo, especialmente quando alguém está apertando seu pescoço. Os documentos que Isabela me mostrou realmente me chocaram. As condições que os Estados Unidos apresentaram ao Brasil eram muito mais perversas do que eu imaginava. Por fora, ofereciam a cenoura de vamos eliminar as tarifas do café. Mas, na verdade, a intenção era matar completamente as indústrias aeroespacial e biotecnológica brasileiras, que são o futuro do país. Isso não é negociação, é uma carta de rendição, murmurei. Isabela sorriu friamente. Exato. Por isso decidimos começar um jogo completamente diferente. Foi a primeira vez que ouvi o termo Gambito de Brasília. No xadrez, gambito é a estratégia de sacrificar peças pequenas para obter vantagens maiores. Mas foi chocante descobrir quais peças pequenas o Brasil sacrificaria. Decidimos aceitar o sacrifício de algumas empresas, mas em troca, vamos criar um novo caminho para todo o Brasil sobreviver. Em vez de o governo resgatar uma por uma as empresas brasileiras em dificuldades pela pressão americana,
A estratégia era criar uma indústria completamente nova, uma economia que não dependesse dos Estados Unidos. Era fácil falar, mas uma aposta realmente perigosa. Quando cheguei a Brasília e fui convidado para a sala de guerra, no subsolo do Palácio do Planalto, fiquei realmente nervoso. Um mapa gigante da América do Sul cobria a parede inteira. No centro, um tabuleiro de xadrez antigo. Vários monitores mostravam indicadores econômicos atualizados em tempo real. Isabela me levou até o tabuleiro de xadrez e disse: Kenan, isso é exatamente o que estamos fazendo. Um jogo de xadrez contra os Estados Unidos. Mas exatamente naquele momento, explodiu uma notícia chocante. A Santa Rita Bio, uma promissora startup brasileira de biotecnologia, havia pedido falência. Era uma empresa fundada por um colega de faculdade da Isabela. Por causa da pressão tarifária americana, todos os principais investidores retiraram o apoio. Mas naquele momento, presenciei uma cena de partir o coração. Marcela, CEO da Santa Rita Bio, veio procurar Isabela. As duas eram colegas de faculdade e amigas íntimas. Isabela, por favor, me ajude. Todos os principais investidores estão se retirando. Por causa das tarifas americanas, a empresa alemã que ia importar nossos produtos cancelou o contrato. A voz de Marcela estava tremendo. O rosto de Isabela se contorceu, mas ela balançou a cabeça com firmeza. Marcela, me desculpe, mas se o governo começar a resgatar empresas individualmente agora, toda a estratégia desmorona. E os 200 funcionários da nossa empresa? Eles também têm famílias. Naquele momento, vi Isabela segurando as lágrimas. Mas ela não mudou sua decisão até o fim. Depois que Marcela saiu chorando, Isabela me disse: Kenan, esse é o verdadeiro significado do gambito. Para sobreviver, às vezes você precisa sacrificar até as coisas mais preciosas. Naquele momento, entendi o peso do sacrifício que o Brasil estava fazendo. Não era um jogo, era uma questão onde a vida real das pessoas estava em jogo. Percebi que isso não era simplesmente um problema econômico. Era uma guerra real com o destino do Brasil em jogo. Mas o governo brasileiro tinha uma carta secreta preparada: o Projeto Motor Verde. Resultados de pesquisa mostrando que um novo componente vegetal, descoberto na floresta amazônica, poderia triplicar a eficiência dos biocombustíveis. Isso é realmente possível? Perguntei com desconfiança. É resultado de 3 anos de pesquisa conjunta da Universidade de São Paulo e do Instituto Nacional de Pesquisa do Brasil. A União Europeia e investidores japoneses já estão demonstrando grande interesse. Liguei rapidamente para a sede do fundo em Istambul. Minhas mãos estavam tremendo. Senti que minha carreira de 10 anos dependia dessa única ligação. Chefe, precisamos reavaliar os investimentos no setor energético brasileiro. Há uma nova tecnologia chamada Açaí X, que... Kenan. A voz do chefe me interrompeu friamente. Você sabe que está falando contra a política da empresa agora? Os americanos já enviaram um sinal claro: suspender todos os investimentos ligados ao Brasil. Mas se o senhor olhar os dados reais... Kenan, não sei o que você está vendo aí, mas aqui temos que ver a realidade. Esqueceu qual é sua posição? Com os resultados ruins deste trimestre, se continuar assim... Depois de desligar o telefone, suei frio. O medo de ser demitido e, ao mesmo tempo, a frustração de ter que abandonar o potencial do Brasil que testemunhei. Olhei pela janela pensando: vou escolher a segurança agora ou vou escolher a verdade? Mas havia uma parte realmente surpreendente na história que Isabela me contou. Todo esse plano surgiu da experiência passada do presidente Lula. Você sabia que o presidente trabalhou numa fábrica de automóveis quando era jovem? Isabela explicou. Naquela época, ele percebeu que os trabalhadores sozinhos não conseguiam enfrentar as grandes empresas. Mas também aprendeu que quando todos os trabalhadores se uniam, nem o patrão podia fazer o que queria.
Então agora vocês estão tentando unir os países sul-americanos? Exatamente. O Brasil sozinho tem dificuldade para resistir à pressão americana. Mas se Argentina, Uruguai e Paraguai se juntarem, a história muda. Por exemplo, o Brasil faz aviões, a Argentina faz motores e o Uruguai fica responsável pelos componentes eletrônicos. Naquele momento, senti arrepios. Não era simplesmente cooperação econômica, era criar uma ordem mundial completamente nova. A filosofia do presidente Lula estava se expandindo de um país para um continente inteiro. Mas exatamente naquele momento, enfrentei o momento mais difícil da minha vida. Uma informação que obtive por acaso poderia mudar toda a situação. A última carta que Richard Chan, subsecretário do USTR, havia preparado eram as sanções secundárias. Ou seja, sancionar também empresas de outros países que negociassem com o Brasil. Por exemplo, se uma empresa alemã investisse no novo biocombustível brasileiro, essa empresa alemã também sofreria prejuízos no mercado americano. Se eu passasse essa informação para a Isabela, minha carreira acabaria. Mas, se ficasse quieto, o sonho do Brasil poderia ser despedaçado. Naquela noite, não consegui dormir no hotel. Minha cabeça estava confusa. E se eu fosse descoberto passando essa informação? Ser demitido da empresa era o mínimo. Poderia ser completamente enterrado no setor. Até mesmo meu visto americano poderia ser cancelado. Mas o que me assustava mais era minha consciência. Conhecendo a coragem e o sacrifício que o povo brasileiro demonstrou, se eu ficasse em silêncio, viveria me arrependendo para sempre. Por volta das 3 da manhã, finalmente liguei para meu pai. Em Istambul, ainda era noite por causa do fuso horário. Pai, minha voz tremeu. Se fosse o senhor, o que faria? Deveria arriscar minha carreira para fazer a coisa certa ou ficar em silêncio com segurança? A voz do meu pai estava calma. Kenan, você se lembra? Como seu avô agiu durante a Guerra de Independência. Entre o caminho seguro e o caminho certo, sempre escolheu o caminho certo. Graças a isso, vivemos livres hoje. Mas, pai, posso ser expulso da Turquia. Filho, o amor pela pátria e o amor pela justiça são a mesma coisa. Se você respeita a coragem que o povo brasileiro demonstrou, você também deve ter coragem. Depois de desligar o telefone, tomei minha decisão. Por mais perigoso que fosse, faria o que acreditava ser certo. 2 dias antes da reunião do GV20, Isabela segurou minha mão e disse: Kenan, sei qual é o significado da escolha que você acabou de fazer. Isso não é simplesmente passar informação. É sua resposta sobre que tipo de mundo você apoia. E 2 dias depois, uma cena realmente dramática aconteceu. Exatamente no momento em que Richard Chan ia usar sua carta das sanções secundárias na reunião do G20, o presidente Lula pediu a palavra primeiro. Prezados líderes de cada país, o Brasil quer propor hoje uma nova ordem comercial para o crescimento sustentável. Naquele momento, o rosto de Chan ficou branco. O Brasil havia descoberto seus planos antecipadamente e preparou um contra-ataque perfeito. O discurso do presidente Lula foi realmente impressionante. Nesta era em que o aquecimento global e a destruição ambiental são as maiores ameaças à humanidade, devemos responder com cooperação, não competição. O Brasil vai compartilhar sua tecnologia amazônica com o mundo inteiro. A proposta brasileira, defendendo proteção ambiental e inovação tecnológica, recebeu aplausos de todos os países. Enquanto isso, as sanções unilaterais americanas foram criticadas como hegemonismo anacrônico. Depois da reunião, vendo Chen embarcar apressadamente num voo para Brasília, fiquei realmente emocionado. Era o momento em que o Brasil, considerado um país pequeno, trouxe a maior potência mundial para a mesa de negociação. Kenan, sem você teria sido impossível. Isabela agradeceu, mas balancei a cabeça. Não, eu só fiz a coisa certa.
A verdadeira vitória foi de vocês e do presidente Lula. 6 meses depois de tudo isso, saí do fundo e estou trilhando um novo caminho. Abri uma empresa chamada Consultoria de Cooperação Tecnológica para países de médio porte. Mas, para ser honesto, não está sendo fácil. No setor de investimento tradicional, há pessoas que me chamam de traidor. O novo negócio também não está indo tão bem quanto pensava. Os grandes fundos hesitam em trabalhar comigo. Mas começaram a aparecer pequenas mudanças. Algumas pequenas empresas tecnológicas turcas estão demonstrando interesse na tecnologia Açaí X do Brasil. Também chegaram consultas de cooperação da Indonésia. O ex-ministro Marcelo se aposentou com honra, mas quando peço conselhos ocasionalmente, ainda mostra insights penetrantes. E Isabela foi nomeada nova ministra do Desenvolvimento. A mensagem que ela enviou também incluía preocupações realistas. Kenan, vencemos a primeira batalha, mas desafios mais difíceis nos esperam. Os Estados Unidos também não vão ficar parados, e a oposição interna não é brincadeira. Parece que será uma luta muito longa. Ontem recebi uma ligação de Marcela da Santa Rita Bio. A empresa acabou fechando, mas ela disse que a equipe principal de pesquisa se transferiu para o Instituto Nacional e se juntou ao projeto Açaí X. No final das contas, acabamos contribuindo para um quadro maior, disse ela. Na voz dela, ainda senti dor, mas ao mesmo tempo ouvi nova esperança. De madrugada liguei para meu pai. Pai, ainda não tenho certeza se realmente fiz uma escolha de orgulho. Parece que haverá muitas dificuldades pela frente. Sei disso, filho. Mas o importante não é o resultado, é o processo. Caminhar com dignidade pelo próprio caminho, como o povo brasileiro. Agora é hora da nossa Turquia aprender essa coragem também. Pensando agora, o Gambito de Brasília não era simplesmente uma estratégia econômica. Era a vontade de um país que não se curva à pressão das grandes potências e abre seu próprio caminho. E essa vontade mostrou nova esperança para países de médio porte do mundo inteiro, incluindo eu. O presidente Lula costuma dizer: pessoas pobres têm o direito de sonhar e países pequenos têm o direito de sonhar grande. O que o Brasil mostrou foi exatamente a realização desse sonho. Agora não sou mais um analista que busca apenas investimentos seguros. Me tornei um parceiro que acredita no potencial infinito dos países de médio porte e cria um mundo novo junto com eles. Se vocês também têm um sonho que abandonaram por achá-lo pequeno ou fraco, pensem mais uma vez. Como o Brasil provou, às vezes o desafio que parece mais impossível cria um milagre mais belo.